não só ilegítima, como ilegal em muitas situações, e também nulas uma série de dívidas que a gente contraiu. Esse é o principal enfoque que eu pretendo dar nessa apresentação. E aí, seguindo a ementa que foi passada para a gente, né, explosão do endividamento externo durante a ditadura militar, elevação unilateral dos juros internacionais e seu impacto na crise da dívida na década de 80. O que a gente tem? Como principais fatos, para a gente ter uma ideia dos valores, essa dívida externa registrada realizada em sua maior parte em empréstimos em moeda com bancos privados estrangeiros passou de 3,15 bilhões de dólares, que correspondia a 15% do PIB na época, em 1964, a 95,85 bilhões de dólares, que correspondia a 45% do PIB, em 85. Então, você teve uma grande explosão dessa dívida, um crescimento de aproximadamente 30 vezes. Qual que foi a responsabilidade do Banco Central nessa época? A responsabilidade se deu especialmente por omissão regulatória e controle de capitais, permitindo o endividamento privado sem limites e sem a devida avaliação e gestão dos riscos desse elevado comprometimento do setor privado em moeda estrangeira e demais riscos associados às condições nas quais essas operações eram feitas. Então, os empréstimos eram tomados em moeda estrangeira e as condições principais que foram adotadas foram as taxas de juros flutuantes. E aí, isso já é um primeiro elemento de ilegitimidade dessa dívida, porque em decorrência do fim da paridade dólar-ouro nos Estados Unidos e da elevação do preço do petróleo, esse excesso de liquidez ele foi canalizado para empréstimos aos países considerados de terceiro mundo, com atrativos aparentes de períodos de carência e taxa de juros baixos, porém flutuantes. Então, ofereceram inicialmente taxas de juros bastante baixos, períodos de carência longo, então oferecia o período de carência de 4, 5 anos para um governador para se comprometer com um empréstimo. Ele não seria responsável pelo pagamento daquela dívida e poderia usufruir dos créditos recebidos disso, então é lógico que o endividamento ele explodiu nesse período por conta disso, por conta dessas estratégias contratuais que foram utilizadas, contratos praticamente de adesão, né, porque as cláusulas contratuais vinham todas prontas, não eram minimamente negociadas em muitos casos, vieram, então, as taxas flutuantes incluídas nisso, e quando você teve a elevação das taxas Libor e Prime, você teve uma passagem de em torno de 6%, que eram as taxas em 79, para 20,5% em torno de 81, 82. E aí você tem uma explosão dessa dívida.